Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai aprender a fazer esses tipos de texto aí, ó. Esses textos parece que é um relevo aí, é uma coisa mais cinematográfica, com uma atmosfera legal e tal. Então é o seguinte, vamos lá pro After que eu vou mostrar aqui, eu vou fazer de um jeito processual, que só de você trocar a sua fonte, ou trocar o seu título, ou colocar um vetor lá dentro da composição, já vai alterar todo o resultado final. Aquela mesma coisa que a gente faz quase sempre aí, beleza? Então esse ficou muito legal, então eu resolvi compartilhar com vocês. Se você gostar, dá um like maroto e segue o canal para ficar por dentro das novidades. Valeu? Bora lá pro After. Olha só, uma composição, vou pôr texto final. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um texto. Você pode fazer com qualquer outra coisa também, né? Bom, então vamos colocar um título aqui, ó. Vou colocar medieval. Bom, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos compor essa fonte. Vamos chamar de fonte principal. Não, vamos chamar de source, que é o que a gente chama normalmente. Eu peguei essa textura de... parece um ferro aí, um negócio, sei lá. Parece uma lateral de ferro de alguma coisa aí, né? Ok, pode ser ela. A gente vai colocar ela embaixo, vamos colocar ela em alfa, para ela usar o alfa do nosso produtinho, da nossa fonte. Aí, nessa textura, a gente vai colocar um levels, que a gente vai rebaixar ela um pouco. Se liga. A gente vai colocar isso aqui quase sumindo, e a gente vai colocar um negócio mais contrastadão aqui, beleza? Então aqui vai ser a nossa textura, maneiro? Bom, depois que a gente colocou ali um levels, a gente vai vir na nossa textura e vai colocar um layer style de bevel and emboss. E aí a gente vai colocar em chisel hard e o tamanho a gente vai colocar 5, é que eu já tinha mexido, então ele ficou meio perdidão ali. E o nosso depth a gente vai colocar em 200, ok? Para ele ficar bem marcado aí. No nosso angle, a gente vai colocar uma expressão, segura o Alt, clica no reloginho, vamos pôr time vezes negativo 100, que ele vai ficar andando aí, tá vendo? Então ele ficou andando e mostrando meio que como se fosse a luz aí, né? Então ok. Agora a gente vai colocar outro layer style com um inner shadow, tá? O nosso inner shadow, ele vai ser 100%. Ele vai ser... antes disso, no nosso Bevel and Emboss, ao invés de Screen, a gente vai colocar em Color Dodge. Color Dodge não. Em Hard Light. É isso, Hard Light, para ele ficar bem branco, tá? Então é isso. Aí no nosso Inner Shadow, a gente vai colocar o tamanho 25, bem grandão, né? Aliás, não é a distância. A distância é 0, nós vamos colocar a distância 0 e no size a gente vai pôr 25. Você vai ver que criou deu uma profundidade maneira aí, tá vendo? E aí a gente vai ficar com a parada andando ali. Ok, então agora a gente vai duplicar o nosso source text, que a gente vai começar a fazer o efeito. A gente vai habilitar ele e para a gente ver o efeito que a gente vai usar agora, a gente vai precisar pintar esse texto. Então vamos pintar ele uma cor qualquer aqui, um vermelho talvez, certo? Então a gente está vendo ele ali. Agora a gente vai colocar um efeito chamado Plastic, CC Plastic. E aí você está vendo que ele já começou a aparecer ali uma coisa meio plástica, tá vendo? E a gente vai mudar as opções dele aqui, ó. Primeiro, a gente vai colocar o softness em 10, a gente vai colocar a altura em 100, a gente vai colocar o Light Intensity em 200, Light Height em 0, tá? E aí, ó, a gente vai tirar todas essas coisas aqui, menos o Specular e o Roughness, ok? Então vamos pôr 0, 0, 0 e 0 no final. Você vai ver que a gente já começou a ter um highlightzinho ali, né? Se a gente diminuir as coisas aqui e aumentar, a gente vai conseguir começar a ver o que a gente precisa, né? Que seria a nossa luz, ó, tá vendo? Se a gente mexer aqui na direção da luz, só que é o seguinte, ao invés desse Distant Light, que se você mexer aqui, ó, você vai ver que ele é meio padrãozão, assim, ele é meio estranho, né? Quer ver, ó? Deixa eu só aumentar isso aqui, que aí a gente vai ter um efeito melhor.
E aí, ó, em Light Type a gente vai pôr em Point. Porque aí a gente consegue ver que ele fica parecendo uma luz mesmo real, tá vendo? É mais real, digamos assim, né? E aí a gente pode tweakar aqui, vamos ver, talvez em 30, em 20, não, em 20 a luz fica mais forte, tá vendo? Então é isso aí, ó, a gente vai deixar em 20. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma animação básica aqui desse Light Position. Eu vou começar na minha composição aqui em 0, vou lá em... vou terminar ela com 5 segundos aqui. E aí eu vou colocar só ela para o lado, ó, só passando por cima de tudo, tá vendo? Como se estivesse passando uma luz ali, ok? Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui é, quando a gente trabalha com transparência, então a gente vai colocar um Solid Composite porque a gente vai trabalhar com glow e algumas coisas que quando você tem um fundo preto e você vai adicionar com o Edge, fica melhor, tá? Você tá vendo aqui, ó? Então, como a gente vai usar só essa parte branca, que seria o nosso reflexo, então, ó, se eu pôr em screen aqui, se eu colocar em preto aqui, quando eu colocar o meu glow, vai ser mais fácil, ele vai interpretar melhor, tá? Então a gente tem o Solid Composite. Se a gente colocar em screen aqui, ó, a gente já vai começar a conseguir ver o efeito, tá vendo? Então o efeito já está combinado ali, já está começando a ficar maneiro o efeito, certo? Então a gente vai vir aqui no nosso... vamos voltar para normal. A gente vai colocar aqui 2 glows, tá? Para a gente fazer uma iluminação aí. Então um glow a gente vai colocar com... vou aumentar o radius aqui para uns 30. E vou diminuir aqui para 20, que ele vai ficar um pouquinho mais forte. Vou duplicar esse glow, tá? Vou duplicar esse glow e aqui no nosso threshold vou pôr 50 de novo e vou aumentar para 60 ou 80 aqui no de baixo. Que aí a gente vai ter um glowzinho maneiro aí. Uma outra coisa que a gente vai fazer é colocar um tritone, que a gente vai dar aqueles tons que eu coloquei lá. Então aqui, ó, se a gente colocar, pode ser esse laranjinha aqui, ó, a gente já vai ter uma iluminação, tá vendo? Que é justamente o que a gente precisa. Se a gente colocar em screen aqui, a gente já vai ter o nosso mais ou menos o nosso brilho ali, né? Na minha textura, para eu acompanhar esse laranjinha que eu escolhi agora, eu vou colocar o mesmo tritone, ó, e aí ele já vai entrar um pouco mais na cena, beleza? Beleza. Agora no nosso Source Texture, vocês repararam aqui, ó, na hora que ele passa o brilho, ó, tem uns brilhos maiores, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, aqui. Como que a gente vai fazer ele? A gente vai fazer isso aí com um efeito chamado Light Rays, tá? Se a gente colocar aqui, ó, Light Rays. Se você ver, ó, e a gente colocar ele por cima do glow, tá? Para ele pegar o glow também. Só da gente colocar ele em cima de alguma coisa que brilha mais, ó, você vai ver que ele já assume, ele faz um raiozinho aí, ó. E ao invés de 40 a gente vai por 8, talvez. É um raio bem curtinho aí, tá? Ó, vamos colocar ele aqui, por exemplo, olha lá, ó. Entendeu? Quando passa o brilho, ele dá esse efeito maneiro aí, beleza? Bom, depois disso, o que a gente vai fazer? A gente já tem ali a nossa primeira leva de efeitos. A gente vai duplicar esse Source Text e agora a gente vai fazer um efeito que ele é parecido, só que ele vai fazer uma animação para outro lado. Então, e eu vou mudar algumas características do plástico aqui, tá? Então eu vou começar ele do lado de lá, mais perto do meio. E eu vou vir com ele um pouco mais próximo aqui, só para dar esse aqui vai ser um efeito mais, digamos, mais principal, assim, sabe? Ele vai fazer o movimento contrário do outro, como se tivesse uma luz rodando, entendeu? Então, quando a gente solta aqui, a gente vai ver que a gente tem duas luzes, ó. E elas meio que se cruzam e tal, e fica bem legal, tá vendo? No nosso Source Text, que seria o efeito que vai ficar direto, como se fosse uma luz mais direta ali. A gente não vai precisar do Light Ray, né? E aí o nosso Tritone a gente vai poder diminuir um pouquinho para ficar mais puxado para o branco. Então a gente vai pôr um blend aqui de 30%. Olha lá, a gente já está chegando
naquele resultado dos outros, certo? Para a gente finalizar, olha só o que a gente pode fazer. A gente vai criar um adjustment, vamos colocar um transform, vamos colocar a escala aqui, ó, vamos fazer um keyframe no início com a escala de 100 e no final com uma escala de 108, só para ele crescer um pouquinho. Depois disso a gente vai colocar um bom e velho noise. Não sei se deixa eu ver se é nessa ordem, acho que é isso. Vamos pôr 5 de noise, certo? Depois a gente vai pôr um Gaussian Blur de 1, só para dar um tchanzinho. E depois um Unsharpen Mask. Unsharpen Mask a gente vai pôr com 100. Então a gente já tem esse resultado meio ferro aí, meio interessante, tá vendo? Bom, então é isso. Você viu que dá para mudar bastante coisa só mexendo no CC Plastic e também, principalmente no seu Bevel Emboss lá do começo, tá? Lá da sua textura. Então, se você gostou, dá um like e segue o canal para ficar por dentro das novidades, beleza? Valeu!